Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente está aqui num cenário diferente, estamos aqui na Universidade de Itá. Aqui atrás tem o prédio onde eu fiz o MBA, né? Esse prédio bonito aí, o prédio foi inaugurado em 2018. Minha turma foi a primeira a usar esse prédio, mas lá embaixo tem aquele prédio maior, é o prédio onde os cursos de gestão, de administração são são dados, né? Então nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o GMAT, sobre o TOEFL e sobre o GPA. Então o foco do vídeo vai ser mais assim como foi a minha experiência, porque eu sei que se vocês forem no Google, vocês vão achar um monte de material que fala especificamente sobre o que é cada teste, né? Se for no Google, no YouTube. Mas eu gostaria de compartilhar mais a minha experiência pessoal, que é o que às vezes a gente não encontra muito facilmente na internet. Então assim, o GMAT é uma prova em inglês, né, que busca medir a capacidade acadêmica do candidato a fazer um MBA. O GMAT normalmente é aplicado só para o MBA mesmo, e ele tem uma seção quantitativa, uma seção analítica e uma seção verbal. Mas como eu falei, vocês podem achar um monte de vídeos que vai explicar especificamente sobre o GMAT. Então assim, o que eu fiz para estudar para o GMAT, eu tentei de várias formas. Eu comprei alguns livros, né, alguns livros oficiais do GMAT, mas para mim os livros não funcionaram muito. É claro que cada pessoa tem um estilo de estudar, então isso vai variar. De repente para alguém o livro funciona melhor. Para mim não funcionou. Uma outra coisa que eu tentei fazer também, para a parte matemática, para a parte quantitativa, eu cheguei por um tempo a fazer umas aulas particulares de matemática para relembrar alguns conceitos, mas também não funcionou, porque essas aulas particulares, no caso o professor, o professor precisaria entender como é que é a prova para ele poder ser bem sucedido no ensinar. E dificilmente você acha um professor de matemática que saiba sobre a prova do GMAT. Eu procurei também alguns cursos, mas na cidade que eu morava não tinha nenhum curso assim sobre o GMAT, né? Eu sei que nas capitais maiores é mais fácil de encontrar esses cursos, mas onde eu morava não tinha algumas opções de curso online, porém eram muito caros esses cursos online que tinham aí no Brasil. Então eu achei que era muito dinheiro para gastar. Mas no final das contas, o que funcionou para mim e que eu daria como dica, tem um site chamado Magoosh.com. Eu vou até depois escrever aí no vídeo como é que soletra Magoosh. Magoosh.com foi o que mais me ajudou. Na época, eu até comprei o curso com um certo... tinha um desconto, eu acho que eu paguei em torno de $99, algo assim. E foi um curso muito útil. Na verdade, foi um amigo que me indicou e ele estudou utilizando o Magoosh, e foi o que de fato me ajudou e me deu assim me deu o que eu precisava para poder ser bem sucedido na prova do GMAT. Uma das vantagens que eu tive no GMAT é que eu gosto de matemática. A matemática do GMAT, na verdade, ela não é difícil, é a matemática de segundo grau, né? Porém, o problema é a pressão. Você precisa resolver as questões muito rápido. Na prática, você não tem tempo de escrever o problema para tentar resolver. É muito mais o raciocínio lógico. Então, tu tem que ler o problema, entender e já na tua cabeça montar a conta e responder, né? Claro que você vai usar um rascunho e tal, mas é muito mais uma questão de raciocínio lógico. Então assim, não é uma matemática avançada, porém você tem que ler o problema e entender rapidamente. O grande problema, a grande pressão é a pressão do tempo para responder as questões do GMAT. E o GMAT, como ele é uma prova adaptativa, o que significa isso? Que a tua próxima questão vai depender de como você foi na anterior, ou seja, se você acertou a anterior, você vai ter uma questão um pouco mais difícil, então você nunca sabe muito bem como você está indo. Às vezes você vê uma questão que você acha, opa, essa é fácil, mas aí você não sabe se fica feliz ou triste. De repente você ganhou uma questão fácil
porque você errou anterior. Então essa pressão psicológica é a parte mais difícil do GMAT. Eu estudava em torno de assim, ó, a minha meta era estudar 3 horas por noite, né, o que daria 15 horas por semana e mais algumas horas no sábado. Mas era bem difícil, né, eu como a maioria aí tinha a vida bem ocupada, né, assim, os filhos pequenos em casa, trabalhava, tinha um longo tempo de deslocamento do meu trabalho até em casa, sempre tinha muita coisa por fazer, então era bem difícil. Na prática, eu acho que o que eu conseguia, assim, estudar cerca de 2 horas por dia durante a semana e mais umas 4 a 5 horas no sábado. No total, umas 14 horas por semana, eu diria que, claro, depende do nível de cada um, mas por 3 meses. Fazendo isso por 3 meses, você consegue ter uma nota razoável no GMAT. Eu lembro que, assim, o GMAT, muita gente desiste. Assim, eu não conheço ninguém que fez uma prova do GMAT e disse assim, já tem a nota suficiente. Todo mundo fez mais de uma prova. Por outro lado, assim como ninguém passou na primeira prova que fez, eu conheço um monte de gente que desistiu na primeira vez. Foi lá, fez a prova, tirou uma pontuação baixa, 400, 450 e pensou, não dá. Eu lembro que a minha primeira prova eu tirei 530, foi minha primeira pontuação. Depois eu fiz mais algumas provas, a minha penúltima prova eu tirei 610, aí quando eu tirei 610 eu pensei assim, puxa, eu fui mal na parte matemática, que é onde normalmente eu vou bem. E eu pensei, posso melhorar essa parte matemática. Marquei a prova, dali 3 ou 4 semanas, fiz de novo, e aí tirei 620, e aí foi a minha nota final, foi a nota com a qual eu apliquei. Talvez o meu grande erro foi que eu fazia a prova, eu fiz a primeira, tirei 530, aí eu pensei assim, acho que eu não quero fazer isso. E aí não estudei, parei de estudar, meio que desisti, né, como muitas pessoas desistem na primeira. Mas aí depois de um tempo voltou o desejo, né, aí fui lá, estudei de novo, estudei mais um pouco, aí fiz a segunda prova, tirei 560, se eu não estou enganado. Aí, melhorei, mas melhorei pouco. Não quero mais isso, né? E aí, de novo, desistia, pensava assim, deixa pra lá. E depois de um tempo voltei. Então esse acho que foi meu grande erro, porque se eu tivesse, a grande sugestão que eu daria assim, fez a prova, não foi tão bem, você já está no ritmo de estudar, continua estudando, marca dali um mês uma prova. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tirou 610, se eu não estou enganado, aí ele continuou estudando, 2 meses depois tirou 690, que é uma média muito boa para o GMAT, né? E ele ganhou uma bolsa de estudo muito boa. Então assim, se eu pudesse dar um conselho seria esse, não foi tão bem, você está no ritmo, continua estudando, marca uma prova para dali 1 ou 2 meses e tenta de novo. O meu erro foi grandes intervalos entre uma prova e outra. Então sobre GMAT é basicamente isso. Se você tiver alguma dúvida mais específica, quiser fazer uma pergunta bem específica, você está estudando, do seu caso, escreve aí nos comentários, vou ter o maior prazer em responder e dar mais detalhes se precisar. Então, assim, a maioria das pessoas dizia assim, faz primeiro a prova do TOEFL, resolve o TOEFL e aí se concentra no GMAT. Porque o grande desafio é que você está estudando para 2 provas diferentes. E aí, às vezes, tua cabeça, a pressão é muito grande, né? Então, talvez é melhor se concentrar em uma primeira. Todo mundo diz, faz o TOEFL primeiro, resolve o TOEFL, depois faz o GMAT. Eu não fiz isso, eu fiz o contrário. Nem lembro exatamente por quê, mas, eu lembro, porque o TOEFL ele é muito chato estudar para o TOEFL. O GMAT, ele tem uma parte matemática que eu gostava daquela parte. Então, eu fui pegando o ritmo de estudo com o GMAT. Aí, quando eu tirei lá a nota que eu achava que dava para aplicar, eu fui, aí sim, me concentrei só no TOEFL, né? E aí, o TOEFL eu fiz... eu lembro que eu fiz uma prova, eu tirei 93, e aí continuei estudando, já marquei uma prova um mês depois, algo assim, e aí tirei 101. Que era um ponto, né, acima do que precisava para ser aceito aqui.
No meu caso, eu fui muito bem no reading, que era aquela parte que eu podia praticar sozinho em casa, sem precisar de ninguém, né? No reading, dos 30 pontos, eu fiz 29, e a que eu fui pior foi a parte do speaking, que eu acho que eu fiquei com 24, mas no final das contas foi 101 nas 4 habilidades que a prova testa. Bom, então, sobre o TOEFL, né? O TOEFL também você consegue rapidamente pesquisar o que é o TOEFL na internet, né? Mas basicamente é uma prova que mede 4 habilidades da língua inglesa, né? O writing, a escrita, o listening, o speaking e o reading, né? Mede essas 4 habilidades, cada porção da prova vale de 0 a 30. E a somatória total é de 0 a 120. A maioria das universidades, a Universidade de Utah, aqui, onde eu apliquei, vim estudar, exige no mínimo 100 para fazer o MBA. Para outros cursos, normalmente a exigência é um pouco menor, mas aqui é 100 para o MBA. Então, de 0 a 120 você precisa de 100, no meu caso eu fiquei com 101. O que eu fiz para estudar? Bom, tem muito vídeo no YouTube dando dicas, dando macetes, algumas questões que normalmente caem em prova você pode achar no YouTube. Eu tentei também fazer uma aula particular, mas não funcionou porque como o professor não tinha conhecimento da prova em si, ele não me ajudou muito, né? Na prática, o que mais me ajudou foi eu lia muito inglês. Eu estava o tempo todo, enquanto eu estava me preparando, lendo em inglês, né? Na verdade, a parte do reading, né? Que você vai ler alguns textos e vai responder algumas questões, isso você pode estudar sozinho. É ler e interpretar texto. Você não precisa de nenhum outro recurso para isso, né? O que eu fazia muito também, eu lembro assim, indo para o trabalho, eu sempre estava escutando. Eu baixei um app, né, no meu celular, onde eu pegava rádios aqui dos Estados Unidos. Então eu sempre estava escutando essas rádios aqui para aprimorar a minha escuta, né? E normalmente eu não escutava a rádio que estava tocando música, né? Eu escutava rádios que onde as pessoas estavam conversando. Isso me ajudou. Eu diria que a parte do listening também é uma parte que você consegue estudar sozinho. Você não precisa de um professor para praticar essa parte da leitura, né? Onde que eu diria que você precisa de alguém para te ajudar seria na parte do speaking e talvez na parte do writing, né? Onde você tem que escrever 2 textos no TOEFL. O que me ajudou mais nessa parte? Tem um site chamado Noteful.com. Esse, no final das contas, foi o que mais me ajudou. Eu não lembro o quanto que eu paguei na época, mas eu acredito que o curso mais básico lá que eu peguei foi $60, mas o equivalente, eu paguei em reais, né, mas o equivalente a $60. Então, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o GPA, né? Você também vai saber que na internet você pode entender melhor o que é o GPA no Google. Como eu fiz? Eu lembro que o GPA você precisa de uma tradução. Primeiro, eu tive que fazer uma tradução juramentada do meu diploma e do meu histórico escolar. Como eu apliquei para 2 universidades, a primeira universidade, que foi a BYU exigia que eu mandasse essas traduções para uma empresa aqui nos Estados Unidos. Essa empresa iria pegar as minhas informações e iria calcular o GPA. A Universidade de Utah, que foi onde no final das contas eu acabei estudando, e internamente eles faziam isso. Então eu só precisei mandar os documentos aqui para a universidade, não precisei pagar nada separado, né? No caso da BYU eu tive que pagar, essa outra empresa tive que pagar para mandar o documento para cá, tive que depositar um dinheiro para depois a empresa retornar os documentos para mim. No caso da Universidade de Utah, eu mandei direto para eles aqui e eles calcularam o GPA. O GPA, como vocês sabem, vai de 0 a 4. O meu GPA era de 13,23. Se você quiser calcular o seu GPA, você pode fazer isso. Eu lembro que eu tinha calculado assim, por minha conta, né? E tinha ficado muito próximo do que foi o meu GPA. Na internet, no Google, você acha como calcular o teu GPA. É muito simples, é fácil.
Então, sobre o GPA é basicamente isso. Bom, pessoal, então é isso que nós tínhamos nesse vídeo hoje. Eu sei que vocês ouviram aí um pouco o barulho do vento, né? Mas a gente resolveu fazer aqui numa área externa porque o dia tá lindo hoje aqui em Salt Lake City e a gente quis... Estamos aqui no campus, né? Próximo aqui, como eu já falei, do prédio da administração. E aí talvez, espero que não incomode muito esse barulho do vento, mas a gente quis aproveitar o belo dia de inverno, quase outono que está aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida específica, pode pôr nos comentários aí que eu tenho o maior prazer terei o maior prazer em responder. Outra coisa, no próximo vídeo nós vamos estar falando mais sobre o processo de aplicação. Depois que você tem o GMAT, que você tem o TOEFL, o que precisa fazer, né? Tem a parte da entrevista com a universidade, das cartas de recomendação. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Até lá então, pessoal. Um abraço.